Gostaria que vocês abrissem a escritura no livro de Esdras. Hoje nós iremos iniciar a exposição propriamente dita deste livro, que na verdade faz um combo, na verdade Esdras e Neemias fazem parte de um mesmo rolo, né? E é interessante a gente perceber e se lembrar disso ao longo da nossa exposição, de que é uma história sendo contada através de dois livros aí, né? Amém? Então, eu vou ler, depois eu vou orar e aí quero fazer a exposição do texto propriamente dito. Vamos ler, por favor. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para que subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Verso 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, e os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Obrigado, Senhor, por podermos ler a Tua palavra. Obrigado porque temos esse espaço e esse tempo para meditar na Tua lei e meditar na Tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor Deus, assim como o Senhor sempre falou ao longo de toda a história, Pai. Edifica a Tua igreja, Pai, e faz com que a Tua obra avance, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, e edificação do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ele falava cada palavra de cor, com uma profundidade que poderia ser vista em seu semblante sempre grave. Sua voz ela ecoava pelos ouvidos dos seus ouvintes. E a voz que ecoava nos ouvidos dos ouvintes não só ecoava nos ouvidos, mas de uma forma diferente, a balançar os corações deles, eles sabiam que aquele homem era um homem diferente. Às vezes ele conferia as palavras quando ele as citava de cor no rolo. Ele é um tipo de novo sacerdote.
Esse novo sacerdote, há 200 anos atrás desse texto, foi batizado de escriba. E ele é fruto de uma história em que o povo de Deus tinha perdido o rolo da lei e o rei Josias encontrou o rolo perdido, uma parte do rolo. Ao encontrar a lei perdida na própria casa de Deus, e essa história se passa em 2 Reis 22, a palavra de Deus estava perdida dentro da casa. E o rei Josias, ao encontrar, uma das atitudes que o rei Josias teve foi criar uma classe especial de sacerdotes, que posteriormente seriam chamados de escribas. Então, Esdras é o primeiro escriba sacerdote que é, pelo compilado dos textos, de nos mostrar um período em que a igreja estava distante da palavra, embora a palavra estava perto dela. E após a reforma do rei Josias, ele vai escalar e separar homens que eram destinados e separados para duas coisas: dedicar exclusivamente à lei e dedicar exclusivamente ao ensino. Esdras é fruto desse movimento. Esdras, se você conferir depois no capítulo 7, verso 10, nós encontraremos que Esdras tinha disposto no coração buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras é um escriba sacerdote que nos lembra que Deus sempre reforma a sua igreja. E se nós vamos ter Zorobabel, aquele que vai edificar o local externo, a parte física do templo, se nós vamos ter Neemias, que vai ser o responsável por edificar a sociedade e a proteção dessa sociedade com os muros, nós vamos ter a figura de Esdras como aquele que vai edificar ou reformar o culto. Ele vai se preocupar com a lei e vai se preocupar com a reforma, com a pureza e com aquilo que deveria ser ensinado. Em outros termos, Esdras vai se preocupar com o coração da reforma. E você pode pensar em reforma como reforma protestante, porque curiosamente, sempre quando Deus reforma a sua igreja, Deus aproxima a sua igreja da sua palavra e aproxima a palavra dele à sua igreja. Então nós vamos ter Esdras como sendo aquele homem que é responsável por essa reforma. Um escriba que tinha uma descendência em que a dedicação dele é se preocupar com a lei, se preocupar com os rolos, se preocupar em copiar esses rolos, se preocupar em interpretar esses rolos e se preocupar em ensinar o povo a lei de Deus. O livro de Esdras, em seu primeiro capítulo, nos mostra um start, nos mostra o início de uma reforma e limpeza espiritual, social, dentro do culto, dentro dos corações das pessoas. Embora as pessoas poderiam pensar que Esdras estava preocupado com a liturgia, Esdras não estava preocupado com a liturgia. Esdras estava preocupado com o coração das pessoas que fariam parte da liturgia. Esdras estava preocupado com a exposição da palavra que faria parte do culto. Esdras está preocupado, sim, com que o povo vivesse a palavra e a palavra fosse vida verdadeira no coração dele, que era sacerdote, dos levitas que iriam acompanhá-lo e de todo o povo que se levantaria e iria acompanhar. O capítulo 1 é o capítulo em que temos o start de Deus e temos os sinais claros de que Deus vai reconstruir. Quando Deus reconstrói, os sinais, ele deixa claro. Quando Deus reconstrói, ele mostra sinais. E nós poderíamos, com toda certeza, olhar para o capítulo 1 e ao pensarmos na frase, quando Deus reconstrói, percebemos que, quando Deus reconstrói, ele nos dá sinais. Quais são os sinais de quando Deus reconstrói? Bom, o capítulo 1 vai nos mostrar, e é sobre isso que eu quero falar e expor para vocês nessa noite.
Quando Deus reconstrói, ele traz alguns sinais, trouxe alguns sinais aqui no texto, de que ele estava reconstruindo, estava reformando o culto, reformando o povo dele. Qual é o primeiro sinal? Capítulo 1, verso 1. Quando Deus reconstrói, o primeiro sinal do start dele é que ele desperta rei. Ele desperta a principal autoridade. Dá uma olhada no capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras tinha consciência do tempo que ele estava vivendo. E ele queria que os seus leitores tivessem consciência desse tempo. Esdras não estava com os olhos fitos no jornal, escrolando a tela lá do celular dele, vendo as notícias e alheio a tudo que está acontecendo. Pelo contrário, Esdras vai olhar para os acontecimentos políticos da época dele e vai entender que aquilo fazia parte do cumprimento de uma profecia antiga, um pouco distante deles, do profeta Jeremias, que por sinal foi contemporâneo deles, sem contar o profeta Isaías também que profetizou, que Deus levantaria um que libertaria o povo dele. Ele vai perceber isso. O ano da queda foi 587, e esse ano aqui é o ano 538. Deus estava sendo misericordioso com o povo, e o povo ficará cativo, inclusive, menos do tempo que foi proposto por Deus. Tamanha é a sua misericórdia. E Esdras tem a consciência dos tempos. Ele olha pelo buraco da história e vê o agir sobrenatural de Deus dentro da história. Ele percebe que o rei Ciro se levanta e o império persa agora está castigando o império que castigou o povo de Israel. E isso está acontecendo para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Jeremias, que as nações seriam punidas pelo próprio Deus. Então Deus usa uma nação para punir Israel, porque Israel precisava ser punido. Tinha sido prometido que se Israel não se ajeitasse, Deus puniria e puniu. Puniu os irmãos do norte, agora puniu os irmãos do sul, não é? Mas a nação a qual Deus usa para punir é também pecadora, é insubmissa, é pescoço duro, coração duro, idólatra. E agora Deus vai punir essa nação, utilizando uma outra nação, os persas. Então, Esdras vai olhar para esse acontecimento histórico e vai entender que a reforma que está chegando, Deus deu o start, porque Deus está levantando um rei a nosso favor. Um rei que não conhece o Deus, que não serve esse Deus, que não sacrifica esse Deus. E agora Deus está usando esse rei para punir aqueles que nos puniram. É muito bonito a gente observar a consciência de Esdras, né? E curiosamente, às vezes a gente se perde de ver o agir de Deus na história. E eu falo na sua e na minha história. Como Deus age nos punindo por nossos pecados, porque às vezes muitas das lutas que a gente passa é consequência dos nossos erros. Mas é curioso como Deus é misericordioso, até nos nossos erros, até naquilo que a gente pisa fora do quadrado da lei dele. E ele sempre conduz tudo para o aperfeiçoamento do próprio povo dele. É isso que eu quero chamar a atenção. E parece que Esdras também está preocupado com isso. Deus está cuidando do povo dele. De uma forma estranha. De uma forma doída. Entendam, meus irmãos, o povo está longe da terra. O povo está longe da terra dele. O povo tem uma nova terra. O povo está num lugar diferente da terra deles. E não é qualquer terra, é uma terra prometida, uma terra que tem uma história de luta, uma história de milagres, uma história de um Deus que interveio por diversas vezes. Jerusalém é um lugar muito especial para o povo de Israel. O povo estava distante dessa terra. E Deus estava tratando o povo. Deus não deixou de amar o povo dele. Deus não deixou de cuidar
do povo dele, mesmo estando distante da terra da aliança. E Esdras está olhando para isso e entende que Deus está agindo no tempo e Deus está conduzindo para que se cumpra a profecia de Jeremias. Deus vai levantar um rei. O primeiro start é que Deus desperta um rei. O versículo 1 nos mostra que Esdras tem a consciência de que Deus levanta aquele rei. Ele não está agindo por conta própria, embora a gente olhe e ache que o rei esteja agindo por conta própria, mas Esdras vai interpretar o agir do rei, colocando o fato de que mesmo a atitude dele voluntária, é uma atitude voluntária conduzida pela mão invisível de Deus que guia e direciona os corações. E esse capítulo 1, ele vai enfocar isso. O termo que ele vai usar é despertar o coração. Quem desperta ou quem inclina o coração para as decisões é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Deus vai levantar um rei que não conhece. E Deus vai levantar esse rei que não conhece para que aconteça aquilo que ele proferiu pela boca dos profetas, que é a sua própria palavra, a palavra dele, a palavra de Deus. Nós vamos ter a continuação aí no verso 2, os desdobramentos de quando Deus levanta autoridades para agir, para que se cumpra aquilo que ele deseja, né? Deus vai usar reis para a glória. Observe o mandato do rei, no verso 2. Rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O rei Ciro colocou no seu coração de que era responsabilidade dele e do reino da Pérsia edificar o templo de Jerusalém. E aqui os comentaristas e pessoal da história fala que haviam vários motivos para isso. Um dos motivos é que ele era politeísta, tinha muitos deuses, né? E ele queria colocar todos os deuses em suas casas. Porque ele entendia que se ele tinha assumido o reino do mundo e tinha derrotado Babilônia, isso era por causa dos reis, dos poderosos que estavam ao redor dele, e principalmente por causa dos deuses que ele servia, principalmente Mardoqueu, que era um deus que ele se apegava. Mas note que, curiosamente, ele cita o nome do Senhor de Israel, que é o Senhor, está em caixa alta na sua Bíblia, e Deus dos céus era como o povo chamava Deus lá em Babilônia. Deus dos céus. Então, ele tinha conhecimento da história do povo de Israel, ele tinha conhecimento de quem era o Eu Sou que se revelou, o Eu Sou que fez com que o povo assumisse a terra prometida. Ele tinha esse conhecimento, ele tinha conhecimento do local de culto, mas na frente nós vamos ver que ele tem conhecimento até dos utensílios do culto. E ele fala que vou reconstruir o local de culto deste Deus, deste povo que está aqui comigo agora. Ele tem a responsabilidade de reconstruir. Entenda, meus irmãos, Deus coloca isso no coração dele. Quem vai colocar essa intenção no coração de Ciro é Deus. O povo estava cativo, o povo pertencia agora a Ciro. Ciro vai decidir fazer com que o povo que quiser retorne à terra dele e reconstrua o templo, reconstrua o culto a Deus. Verso 3, nós vamos ter a continuação, né, do que foi dito para ele. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja com Deus com ele e suba a Jerusalém. E aqui, meus irmãos, eu quero que vocês tenham a consciência de que ele vai colocar pessoas para pregar por todo o reino. Eu sei que para nós aqui é meio estranho, né? Uma pessoa passar na rua e dando notícia, né? Talvez um carro com
uma gravação faça mais sentido, né? Mas naquela época havia os arautos que saíam falando uma notícia ou apregoando. E o reino era grande, meus irmãos. Então ele vai chamar os homens do reino, homens ímpios. Imagine a cena. E esses homens ímpios vão falar isso que você acabou de ler aí, ó, do 2 e o 3 e o 4. Nas ruas. Você está lá na sua casa, daqui a pouco passa um homem gritando: Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos. É isso que está acontecendo. Deus vai fazer com que pessoas que não conheçam preguem. É isso que está acontecendo. Eles estão falando a palavra do Senhor. E Deus está sendo anunciado. O povo está sendo avisado, e está sendo avisado por meio de uma pregação, por homens que não conhecem a Deus, mas estão falando a palavra de Deus segundo a vontade de Deus. É isso que está acontecendo, e é isso que Esdras está narrando para a gente. E dentre essa mensagem, havia uma mensagem destinada diretamente ao povo de Israel. Observe o verso 3. De todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor em maiúsculo aí, né? Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, havia uma mensagem dentro da mensagem, e a mensagem era para os israelitas. Você é israelita, então você tem a liberdade de escolha de poder voltar para a sua terra e reconstruir o lugar de culto seu. Ou seja, ele está dando liberdade para aqueles que eram escravos. Pela boca desse rei, Deus estava libertando o seu povo. Curiosamente, e eu tenho que trazer esse adendo, Deus não liberta o seu povo para fazer o que quer. Que eu fiquei pensando nisso, né? Não. Liberta o seu povo para trabalhar. Vocês estão livres. Agora vocês vão poder trabalhar e servir o Senhor. Sim. Então, Deus está libertando o povo dele que estava escravo para voltar para a terra, voltar para o lugar da aliança, voltar para o lugar do culto. Eles estavam sem cultuar, sem local de culto. Imagina essa situação deles aí. Eles agora tinham a liberdade, estavam libertos para fazer o que quer. Não, libertos para voltar para a origem. E curiosamente esses dois livros vão mostrar isso, né? Esse retorno e o preço desse retorno, né? Então, nós vamos ter no verso 2, ele usa reis para a sua glória. No verso 3, nós vamos ter a responsabilidade do povo da aliança que tem que retornar. Se você pertence a Jerusalém, se você sabe quem é o Deus dos céus, você tem a liberdade de retornar para voltar para a sua terra e reconstruir a casa do Senhor. Verso 4, nós vamos ter agora uma curiosidade que eu preciso falar para vocês, que está aí no termo, né? Todo aquele que restar. Né? Todo aquele que restar, curiosamente, é uma replicação de um termo que é colocado em Isaías na profecia, de que os restantes voltariam. Então, o povo de Israel, quando escutou o arauto falar, todo aquele que restar em alguns lugares, Isaías, nós somos os que restaram, ou os exilados, que mais para frente serão chamados honrosamente dos exilados, né? Exilados era uma honra, porque eles passaram pelo cativeiro, foram disciplinados por Deus e retornaram para a terra, purificados. Então, quando eles escutaram todo aquele que restar, eles já se lembraram da profecia de Isaías. E aí, a parte B do versículo, não sei se você se lembrou, mas olha aí, os homens desse lugar o ajudarão com prata e ouro. O que nos lembra isso? Isso nos lembra o povo saindo do Egito.
Porque quando o povo saiu do Egito, os vizinhos, os homens ajudaram, contribuíram, deram para que eles fossem. Então, o povo de Israel já se lembrou da aliança na hora, do que estava acontecendo. O povo não estava sem saber, não. Eles tiveram consciência do que estava acontecendo. Então, Esdras teve consciência, o povo teve consciência, Deus está fazendo, está acontecendo. A coisa está acontecendo, Deus está dando sinais para a gente. E esses sinais, e esse primeiro sinal, começa com Deus despertando um rei. Segundo sinal, ou segundo start de que Deus está reconstruindo, está a partir do verso 5, que tem muita coisa acontecendo nesse verso 5. Deus desperta chefes de família, ou Deus desperta os responsáveis por liderar aqueles que estão abaixo deles. Então, homens aqui no caso. Deus vai libertar a mente, o coração desses homens. E eles vão ficar despertos, vão ficar acordados para aquilo que é importante. E o que é importante? Retornar à terra prometida. Retornar para que se reconstrua aquilo que foi destruído pelo próprio Deus por causa do pecado do povo. Deus está dando uma chance de renovação para o povo dele. Olha que chance maravilhosa é essa. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, que foram as duas tribos que permaneceram fiéis, não é? Permaneceram fiéis ao local do culto, permaneceram, apesar de várias questões, permaneceram fiéis. Inclusive o apóstolo Paulo, que descende de Benjamim, vai citar isso na defesa dele. Israelita de israelitas. Ele está falando, eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo que não se corrompeu, que manteve a sua linhagem, apesar de tudo. Mantivemos a pureza do culto, mantivemos a sobriedade da lei, sabemos que Deus escolheu Jerusalém como local dele. Então, note a importância disso, de Judá e de Benjamim aqui. Deus fala por meio de Esdras que os homens se levantaram. Os homens, chefes de família, viu, homens? Não foram as mulheres, não, foram os homens se levantaram e falaram, nós vamos voltar. E aqui eu quero falar com vocês rapidamente. Eu quero que vocês entendam que eu tinha passado praticamente 50, 60 anos. Eu quero que vocês entendam que eles estavam estabelecidos. Os negócios deles estavam prosperando, eles estavam estabelecidos. Eles já falavam uma nova língua que é o aramaico. Inclusive, parte desse texto vai estar em aramaico. E por causa do fato deles aprenderem aramaico, e por causa do aramaico ter entrado na cultura deles, o aramaico vai chegar até Jesus Cristo. Então, eles já incorporaram aquela cultura. O sotaque deles já estava misturado. Igual o meu, por exemplo, né? Que é de tudo quanto é lugar. Já não tem mais raiz. Eles estavam tranquilos. Estavam vivendo a vida deles. De repente, escuta a voz de Deus. Vamos voltar. Meus irmãos, voltar significava deixar toda a estabilidade. Voltar significava pegar o deserto. Depois você olha o mapa, o trajeto de volta. Caminhar pelo deserto. Areia na cara, passar sede, instabilidade de clima, dificuldades. E vai passar dificuldade para chegar num lugar todo destruído. Vão ter que encarar o pecado deles novamente. E quem não tinha visto que foi deportado, que nasceu em Babilônia, vai ter que ver a verdade agora que os pais sempre falaram. Vai ter que ver o templo destruído, o muro da cidade destruída. Vai ter que olhar para tudo aquilo e falar assim, isso é nossa culpa. E curiosamente, Esdras e Neemias vão falar isso. Nós pecamos contra o Senhor. E o nosso castigo foi menor. Deus ainda foi misericordioso com a gente. Nos está dando a permissão de voltar para reconstruir. Misericórdia do Senhor com o povo dele e com a liderança dele. Mas o povo teve que voltar para a terra e teve que recomeçar. E recomeçar nunca é fácil. Os homens de família tiveram de se posicionar estabelecidos numa terra confortável, com um reino agora favorável. Eles vão ter que largar tudo e voltar para a terra da aliança, Jerusalém, reconstruir o templo. Então Deus desperta os chefes de família. No verso 5, o terceiro start, ele vai despertar a liderança. Olha aí o verso 5.
os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor. Deus não desperta só um rei, Deus não desperta somente chefe de família, Deus vai despertar a liderança espiritual de Israel. E a primeira liderança espiritual é a que você está lendo aí, é Esdras. Esdras é um dos grandes a serem despertados, e juntamente com ele, Deus vai levar líderes que foram despertados para a reconstrução do templo, para a aproximação do povo à palavra dele, para que o povo viva a palavra dele. Ele vai despertar a liderança, aproximando a liderança da sua própria palavra. Uma liderança que seja comprometida com Deus, um líder espiritual, no caso Esdras, que amava a palavra e amava ensinar a palavra, e vai despertar sacerdotes e levitas que iriam fazer parte do culto restaurado na terra prometida. Então, note que Deus está restaurando todas as áreas. E se pensar em culto aqui, Deus está despertando o coração do povo para que todas as áreas sejam restauradas. Isso foi pregado semana passada. Quando Deus restaura não uma parte. O pastor Daniel falou isso semana passada. Deus restaura de forma integral. E o integral você pode pensar, no caso nós estamos pensando no culto, dentro do culto. O centro do culto. Nós estamos pensando na palavra, a pureza, na interpretação correta. E mais do que uma interpretação correta, nós estamos falando de homens que viviam a palavra. Porque essa é a diferença. A diferença está em viver, não está em saber. Porque hoje a gente sabe muita coisa. Mas na Bíblia, saber quer dizer viver. Não é uma teoria. Como o teorema de Pitágoras. Que você sabe, eu sei, eu nunca usei ele. Não é isso. A lei de Deus, ela é perfeita quando ela passa dentro da pessoa, por inteira, de dentro para fora, e muda a pessoa. E você não consegue separar a palavra da vida da pessoa. E é exatamente isso que Esdras viveu. É exatamente isso que os reformadores viveram. Eles não estavam preocupados em estar certos na teologia deles. Eles estavam preocupados em estar vivendo certo aquele conceito. Porque quando vive o conceito deixa de ser conceito. E ele passa a ser uma vida. E essa vida é a palavra de Deus. Isso é muito mais importante do que saber os 5 pontos do calvinismo. Se isso não afeta a sua vida, não faz diferença. E Esdras está chamando o povo para isso. E a liderança ela vai ser despertada para isso. E vocês vão ver nos próximos capítulos os desdobramentos, os atos dessas pessoas. Porque a gente vai ver isso na prática. Não vai ser por discurso. A gente vai ver homens trabalhando na obra de Deus e com uma espada na mão. Então, vamos ver como Deus vai usar esses homens. E usar essas pessoas nessa reconstrução, né? Deus desperta reis, Deus desperta o chefe de família, Deus desperta a liderança, se aproximando essa liderança da sua palavra. E o 4, Deus traz de volta, e o último start de Deus, que é o 4, quando Deus reconstrói, o start dele ele traz de volta as ferramentas. Deus vai trazer de volta as ferramentas para o povo dele. Se você der uma olhada a partir do verso 6 até o verso 11, tudo isso de texto é mostrando Deus trazendo de volta aquilo que tinha sido perdido. Verso 6 ao verso 11. Nós vamos ter o povo ajudando com objetos de prata e ouro. Nós vamos ter o povo persa e os outros povos que habitavam lá. Vão tirar do bolso para a reconstrução do templo, para que o povo viaje, para que o povo faça essa viagem longa e tenha provisão durante a viagem, para que eles façam um trabalho deles lá, que é reconstruir a casa do Senhor.
Então nós vamos ter no verso 6 o povo que é ímpio ajudando o povo de Deus. E aí não tem como não nos lembrar de Ageu 2, né? E que a terra é do Senhor e toda a sua riqueza pertence ao Senhor. Deus se utiliza de todas as coisas, porque no final das coisas, todas as coisas pertencem ao Deus que é o dono de todas as coisas. Então o povo vai dar para que as pessoas retornem para a reconstrução. Pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas que não estavam alheias à história, essas pessoas vão ajudar. Verso 7, nós vamos ter o rei, o próprio rei, vai abrir os depósitos do reino. Os depósitos que ele tinha tomado de Babilônia. Os espólios de guerra, né? Aquilo que comprovava a veracidade do poderio dele. E adivinha o que estava no meio desse depósito? Toda a riqueza do templo de Salomão tinha sido levado para a Babilônia. O povo estava distante dos utensílios sagrados, separados, utilizados para o culto. E o Deus usa o rei Ciro e libera os utensílios, verso 7, tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Pessoal, meus queridos irmãos, ele libera todos os utensílios do culto. E é tão bonito isso aqui, porque o verso 10 e 11 vai estar tem a lista, tem uns números do que estava e do que ia voltar. Olha o cuidado de Deus. Esses utensílios são os utensílios que eram usados no culto, os utensílios para o sacrifício. E vocês sabem, meus irmãos, e nós sabemos o que significa o sacrifício. Deus estava fazendo a provisão dos meios para que o povo voltasse a se relacionar com Ele, por meio da expiação dos pecados. Isso é sinal de que Deus estava tendo misericórdia para com o povo dele. Estava demonstrando um favor para com o povo. Vocês vão voltar para o templo, vocês vão utilizar os utensílios do sacrifício, as bacias para lavar, as facas para abrir os animais. Deus está falando para o povo, e o povo com certeza ouviu bem claramente isso. Quando o povo ficou sabendo que estava voltando, Deus está conosco, está reatando, renovando a aliança dele para conosco, que nós vamos poder novamente cultuá-lo. Nós vamos cultuá-lo na nossa terra, vamos cultuá-lo no nosso templo, e vamos cultuá-lo usando os utensílios que foi dados não por homens, foi dados pelo próprio Deus. Quando Deus reconstrói, meus irmãos, Ele traz sinais, e trouxe sinais aqui para Esdras. Ele despertou um rei, despertou homens, chefes de família, Ele desperta a liderança, terceiro, e quarto, Ele dá as ferramentas para o povo adorar, para o povo cultuar. Ele libera para o povo aquilo que Ele outorgou que seja usado para o culto dele. É Deus quem vai atrás do homem sempre, meus irmãos. E nós vamos ter o verso 10, como eu falei, a partir do verso 9, né, nós temos a lista aí do que é dado. Deus reconstrói, meus irmãos, de forma integral. A pergunta que eu gostaria de deixar para nós hoje é: será que nós estamos atentos aos sinais de Deus, da reconstrução em nossa vida? Ou será que a gente está alheio ao que está acontecendo? Achando que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, né? Isso acontece porque tem que acontecer, né? É uma bola que você solta ali, ela vem descendo, rolando. Não funciona assim. Segundo a Escritura e segundo a ótica de Esdras, foi Deus quem despertou
Deus quem desperta do rei até aquele que liberou um cordeiro para ser sacrificado. Um cordeiro nascido na Pérsia para ser sacrificado lá no templo de Jerusalém. Que nem reconstruído ainda foi. Quem libera os recursos? Deus. Por que Deus libera? Porque Ele está reconstruindo. O que Deus está reconstruindo? Deus está reconstruindo corações. Deus está reconstruindo corações íntegros perante Ele. Perante Ele quem? Perante o Deus da palavra. Como que Deus está fazendo isso? Está inicialmente usando a vida de Esdras. Usando a vida de Esdras para o povo dele e usando a vida de Esdras para mim e para você. Será que temos consciência de que Deus é quem desperta os corações e de que Deus é quem endurece os corações? Porque eu não consegui deixar de me lembrar do paralelismo em que Deus endurece o coração de um rei e depois aqui nós temos um coração de um rei totalmente despedaçado, amolecido. E nas duas histórias, Deus foi glorificado. Seja endurecendo ou seja amolecendo, meus irmãos, saibamos que Deus será glorificado, independente do rei. Quanto à história do rei que foi endurecido, amolecido, isso aí é cenas do próximo capítulo. Isso é entre ele e Deus. Mas o fato é que Deus vai ser glorificado, de um jeito ou de outro. Terceiro, será que nós estamos dispostos a sair do nosso conforto, se Deus falar para a gente que é necessário voltar? E às vezes o nosso conforto, meus irmãos, é a nossa tradição. Porque a nossa terra está totalmente ligada com tradição. Nós mineiros, né, por exemplo, somos muito tradicionais em muita coisa. É um povo extremamente tradicional, o mineiro, né? Às vezes Deus manda que a gente abra mão da nossa tradição. Que a gente volte para um outro lugar, ou vá para um outro lugar diferente daquele que a gente gosta. E a nossa tradição às vezes nos atrapalha, meus irmãos. E vocês sabem como é a questão de tradição. Às vezes você senta, por exemplo, no mesmo lugar a vida inteira no banco, né? Você é um tradicional do banco. A gente tem o costume de algumas coisas. E mudar incomoda. Toda mudança gera incômodo. É desconfortável mudar. Mas é necessário mudar quando Deus reconstrói. Pelo menos é isso que o livro de Esdras está nos mostrando. É necessário recalibrar, né? Ou redirecionar o coração. Porque é muito possível sermos tradicionais e estarmos com o coração distante de Deus. 4. Será que estamos preocupados com a pureza da palavra e da lei? Se você observar ao longo de toda a história, sempre quando Deus se aproxima do homem e da mulher, isso provoca mudança na pessoa. Isso provoca purificação na pessoa. E sempre essa aproximação é a palavra de Deus junto à pessoa. E eu poderia citar vários exemplos aqui, de homens que foram mudados quando foram aproximados pela palavra. E nós estamos vendo a exposição de um livro de um sacerdote que é fruto de uma reforma do templo de Josias, 200 anos antes, que era guardião da lei, que vivia a lei, e por causa dessa aproximação e dessa vida com a lei, vai ser responsável pela reforma espiritual do povo. Responsabilidade de reformar, de voltar à origem, é sua e minha. Porque nós somos sacerdotes, conforme Pedro fala. É sua responsabilidade e é minha responsabilidade. E quinto e último, Deus tem dado bens e riquezas para o povo dele, meus irmãos. A pergunta é, será que a gente tem compartilhado isso com quem precisa? Para fazer a obra dele? Será que nós estamos acumulando? Eu quero te lembrar que Deus movimentou uma nação inteira para fazer com que o povo voltasse. Deus tem dado muito para o povo dele. Muito. É a responsabilidade desse povo usar os recursos que Deus tem dado
para a expansão do reino dele. E são diversos recursos que Deus tem dado, de talentos a dinheiro. Que possamos olhar para Esdras, meus irmãos, e percebemos que sim, Deus está reconstruindo, e Ele deixa sinais claros. Ele desperta autoridades, desperta chefes de família, desperta liderança, e Ele faz a provisão para que o culto retorne ao lugar que tem que ser retornado. E lembre-se que o verdadeiro culto é em espírito e em verdade. O local do culto que Deus quer restaurar é o seu coração e o meu coração. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, esse momento de exposição dela, Pai. Aplica por meio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e reconstrói em nós, Pai. Reconstrói em nossa igreja, Pai. A Tua vontade, Senhor Deus, seja feita nesse lugar. Reconstrói, Senhor, e que possamos espelhar a Tua grandeza e a Tua glória, Senhor Deus. Porque é isso que esse mundo precisa ver, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.